O CEO milionário acreditava que ela era apenas mais uma funcionária, mas quando ela saiu, a casa dele perdeu luz e o peito perdeu ar. Agora, ele corre atrás do que deixou escapar por orgulho e descobre que amar dói mais do que demitir. Antes de continuar, deixe seu like e se inscreva no canal. Marina Alves acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Não porque gostasse de acordar cedo, mas porque a rotina exigia. O apartamento pequeno na zona leste de São Paulo ainda estava mergulhado no silêncio da madrugada. Quando ela se levantava, preparava um café simples e se arrumava com o cuidado de quem sabe que cada detalhe importa. O blazer cinza, sempre impecável. A blusa branca, sem uma ruga. O cabelo preso em um coque discreto. Tudo nela transmitia profissionalismo, competência, invisibilidade calculada. Ela não era invisível por acaso. Havia aprendido ao longo de 3 anos intensos que no mundo corporativo comandado por Rafael Mendonça, quem brilha demais queima. E Marina não queria queimar. Queria apenas fazer seu trabalho, receber seu salário e, quem sabe, um dia ser reconhecida. Mas o reconhecimento nunca vinha. As promoções passavam ao largo. Os elogios eram raros, secos, quase obrigatórios. E ainda assim ela permanecia. Porque acreditava que seu esforço, mais cedo ou mais tarde, seria visto. A Mendonça Investimentos ficava no coração da Avenida Paulista, em um dos edifícios mais imponentes da região. Rafael Mendonça havia construído aquele império do zero, com uma visão de negócios que impressionava até os mais experientes do mercado financeiro. Ele era jovem, tinha apenas 38 anos, mas carregava a postura de quem viveu muitas vidas. Sério, metódico, brilhante e completamente inacessível. Marina entrava no escritório sempre às 7 da manhã, meia hora antes de qualquer outra pessoa. Ligava as luzes, organizava a mesa de Rafael, revisava a agenda do dia, separava os relatórios mais urgentes e deixava tudo pronto para quando ele chegasse. Às 7:30, em ponto, a porta do elevador se abria e Rafael surgia, sempre com o mesmo terno impecável, o mesmo olhar distante e a mesma expressão de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Ele nunca cumprimentava. Apenas acenava com a cabeça, um gesto quase imperceptível, e seguia direto para a sala. Marina o seguia, tablet na mão, pronta para recitar a agenda do dia. Reunião com investidores às 9, teleconferência, com Londres às 11, almoço de negócios com o pessoal da auditoria ao meio-dia, apresentação do novo projeto às 3 da tarde. Rafael ouvia tudo em silêncio, os olhos fixos na tela do computador, os dedos digitando respostas rápidas em e-mails que nunca paravam de chegar. Marina já sabia de cor a rotina. Sabia que ele gostava do café sem açúcar, sempre na mesma xícara branca. Sabia que ele detestava interrupções desnecessárias e que valorizava a eficiência acima de tudo. Sabia também que ele era capaz de trabalhar 12, 14, 16 horas seguidas sem demonstrar um único sinal de cansaço. E esperava que ela fizesse o mesmo. Nos primeiros meses, Marina se sentia desafiada. Havia algo estimulante em trabalhar ao lado de alguém tão determinado, tão focado, mas com o tempo, a admiração deu lugar ao desgaste. Rafael não era apenas exigente, era implacável. Não aceitava erros, não tolerava atrasos e, pior de tudo, nunca reconhecia acertos. Marina podia entregar um relatório perfeito, antecipar um problema grave, resolver uma crise em minutos. A resposta era sempre a mesma: um silêncio indiferente ou um aceno breve que significava apenas uma coisa: continue fazendo seu trabalho. As humilhações eram sutis, mas constantes. Vinham, disfarçadas de comentários técnicos, de críticas objetivas, de cobranças que pareciam razoáveis, mas que, somadas, formavam um peso sufocante. Marina aprendera a engolir cada uma delas, a abaixar a cabeça, a respirar fundo, a lembrar a si mesma que precisava daquele emprego, daquele salário, daquela experiência no currículo. Mas havia algo mais, algo que ela não gostava de admitir nem para si mesma. Uma parte dela, pequena e teimosa, ainda acreditava que Rafael enxergaria seu valor,
que um dia ele olharia para ela e diria: Marina, você é essencial para mim. Você faz a diferença. Obrigado. Esse dia nunca chegava. Naquela manhã de quinta-feira, Marina sabia que o dia seria difícil. Rafael estava mais tenso do que o normal. A apresentação para os novos investidores americanos aconteceria à tarde e ele vinha preparando aquele momento há semanas. Tudo precisava ser perfeito. Os números, os gráficos, as projeções. Marina havia trabalhado até tarde na noite anterior para garantir que nada faltasse. Revisou cada slide, conferiu cada dado, imprimiu cópias extras dos relatórios. Quando Rafael chegou, ela já estava na sala, tudo organizado. Ele entrou sem dizer nada, apenas jogou a pasta sobre a mesa e foi direto para o café. Marina o observou de longe. Havia algo diferente nele hoje. Uma rigidez maior nos ombros, uma linha mais profunda entre as sobrancelhas. Ela conhecia aqueles sinais. Rafael estava preocupado, mas nunca admitiria. Durante toda a manhã, eles trabalharam em silêncio. Marina fazia ajustes de última hora. Rafael revisava os números pela milésima vez. A tensão no ar era palpável. Às 10 horas, ele pediu outro café. Marina foi até a copa, preparou com o cuidado de sempre e voltou. Ao entrar na sala, viu que Rafael estava ao telefone, discutindo algo em inglês, o tom de voz mais alterado do que o habitual. Ela colocou a xícara sobre a mesa ao lado dos relatórios que estavam espalhados e começou a se afastar. Foi quando aconteceu. Rafael fez um gesto brusco com a mão, ainda concentrado na ligação, e sem querer derrubou a xícara. O café quente se espalhou sobre os documentos impressos, manchando números, gráficos, páginas inteiras de trabalho. Marina congelou. Rafael desligou o telefone com um movimento seco e olhou para a bagunça. Seu rosto não demonstrava desespero, nem raiva. Apenas um desprezo frio, calculado. Marina, não acredito nisso, ele disse, a voz baixa, mas cortante. Como você pode ser tão descuidada? Ela sentiu o sangue gelar. Descuidada? Ela havia apenas colocado a xícara onde sempre colocava. Fora ele quem derrubara. Mas Rafael já estava em pé, pegando os papéis encharcados, examinando o estrago. Marina se aproximou, tentando ajudar. Deixa, ele disse, afastando a mão dela com um gesto brusco. Você já fez o suficiente. Marina recuou. Algo dentro dela começou a se romper. 3 anos. 3 anos de dedicação absoluta, de noites sem dormir, de finais de semana sacrificados, e ele a culpava por algo que nem sequer fora culpa dela. Vou imprimir tudo de novo, ela disse, voz trêmula, mas controlada. Ainda há tempo. Não se preocupe, Rafael respondeu, sem olhar para ela. Vou pedir para alguém fazer isso, alguém mais cuidadoso. As palavras caíram como um soco. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que nenhuma caísse. Não ali, não na frente dele. Ela saiu da sala e foi direto para o banheiro. Trancou-se em um dos boxes e finalmente permitiu que as lágrimas descessem. Não chorava de tristeza, chorava de raiva. Raiva de si mesma por ter aguentado tanto. Raiva dele por nunca ter enxergado o quanto ela se esforçava. Raiva daquele lugar, daquela dinâmica, daquele ciclo vicioso que a engolia um pouco mais a cada dia. Quando voltou para a mesa, Rafael já havia saído para uma reunião. Marina pegou os relatórios danificados, jogou no lixo e começou a reimprimir tudo. Cada página que saía da impressora parecia um lembrete do quanto ela se sentia invisível, do quanto aquele lugar a consumia sem oferecer nada em troca. A apresentação da tarde foi um sucesso. Os investidores americanos adoraram a proposta. Rafael conduziu tudo com maestria, como sempre. Marina estava lá nos bastidores, garantindo que cada detalhe funcionasse. E quando tudo terminou, quando os aplausos ecoaram pela sala de reuniões e os contratos foram assinados, Rafael se virou para os presentes e disse, com um sorriso raro, esse é o resultado de muito trabalho duro e dedicação. Marina esperou. Esperou que ele a mencionasse, que reconhecesse ao menos uma vez que ela fazia parte daquilo. Mas ele não disse nada. Simplesmente apertou as mãos dos investidores,
agradeceu à equipe de vendas e saiu da sala. Naquela noite, Marina ficou até tarde organizando os documentos da reunião. O escritório estava vazio. Apenas as luzes de emergência iluminavam os corredores. Ela olhou para a sala de Rafael ainda acesa. Ele estava lá, como sempre, trabalhando, incansável, sozinho. Por um instante, ela sentiu pena dele, pena daquela vida tão cheia de conquistas e tão vazia de conexões reais. Mas a pena durou pouco, porque Marina sabia que Rafael havia escolhido viver assim. E ela, finalmente, estava começando a perceber que não precisava fazer parte daquilo. Na sexta-feira seguinte, aconteceu o incidente que mudaria tudo. Era meio da tarde. Rafael estava em mais uma reunião tensa, dessa vez com a diretoria. Marina havia sido chamada para apresentar um levantamento de dados que ela mesma havia compilado. Entrou na sala, distribuiu as pastas, começou a explicar os números. Tudo corria bem, até que um dos diretores fez uma pergunta técnica. Marina respondeu com segurança, citando fontes, mostrando gráficos. Mas Rafael a interrompeu. "Marina, deixa que eu explico", ele disse, pegando a palavra. E então passou os próximos 10 minutos repetindo exatamente o que ela acabara de dizer. Só que quando saía da boca dele, parecia mais importante, mais legítimo, mais digno de atenção. A reunião terminou com elogios para Rafael. Marina saiu da sala em silêncio, voltou para sua mesa e continuou trabalhando. Mas algo havia mudado. Uma pequena rachadura havia se tornado uma fissura. E fissuras, quando ignoradas, se transformam em abismos. Passou mais uma semana, depois outra. A rotina voltou ao normal, ou melhor, ao que Rafael considerava normal. Cobranças constantes, silêncios pesados, expectativas impossíveis. Marina fazia tudo o que lhe era pedido. E mais. Antecipava problemas, resolvia crises, mantinha tudo funcionando. E continuava invisível. Foi numa segunda-feira, logo após o almoço, que tudo desmoronou. Rafael estava de mau humor desde cedo. Havia recebido uma notícia ruim de um cliente importante e estava descontando em todos ao redor. Marina entrou na sala dele para entregar um contrato que precisava de assinatura urgente. Ele estava ao telefone discutindo com alguém. Fez sinal para que ela esperasse. Marina ficou parada ali, de pé, segurando a pasta. A ligação se estendeu. 5 minutos, 10 minutos, 15. Marina continuou esperando. Quando Rafael finalmente desligou, pegou a pasta das mãos dela sem olhar, abriu, folheou rapidamente e empurrou de volta. "Tem erro aqui", ele disse, apontando para uma cláusula. Marina pegou o documento e leu. Não havia erro nenhum. A cláusula estava exatamente como ele mesmo havia pedido na semana anterior. "Não tem erro, Rafael. Está exatamente como você solicitou." Ele ergueu os olhos, finalmente a encarando. Havia frieza naquele olhar. Uma frieza que Marina conhecia bem, mas que hoje parecia ainda mais cortante. "Marina, eu sei o que eu pedi. E isso não está certo. Refaça." Ela respirou fundo. Estava cansada. Tão cansada. "Rafael, eu revisei 3 vezes. Está correto. Se você quer mudar alguma coisa, tudo bem, mas não está errado." O silêncio que se seguiu foi tenso. Rafael se levantou devagar, caminhou até a janela, ficou olhando para a Paulista lá embaixo. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mas não menos dura. "Sabe qual é o seu problema, Marina? Você acha que é indispensável. Acha que esse lugar não funciona sem você. Mas a verdade é simples. Você é substituível. Qualquer pessoa minimamente competente poderia fazer o que você faz. Você não faz falta." As palavras ecoaram pela sala. Marina sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Substituível. Não faz falta. 3 anos. 3 anos de sacrifício, de dedicação absoluta, de noites sem dormir. E era isso que ele pensava dela. Mas dessa vez, algo foi diferente. Marina não abaixou a cabeça. Não engoliu o insulto. Não silenciou. Ela deu um passo à frente. "Substituível", ela repetiu a voz firme. "Então me responde uma coisa, Rafael. Quem organiza sua agenda para que você nunca perca um compromisso importante?"
Quem revisa seus relatórios antes de cada reunião para garantir que não haja nenhum erro que possa te comprometer? Quem fica até meia-noite no escritório quando você decide mudar toda uma apresentação na véspera? Quem antecipa os problemas antes que eles cheguem até você? Quem mantém esse escritório funcionando enquanto você recebe todos os créditos? Rafael se virou surpreso. Não estava acostumado a ser confrontado, especialmente não por Marina. Eu faço meu trabalho, ele disse defensivo. Você faz o seu trabalho porque eu faço o meu, Marina respondeu. Você acha que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, mas a verdade, Rafael, é que você depende de mim. E nem percebe. Ele ficou em silêncio. Marina viu algo passar pelos olhos dele. Surpresa, talvez, ou raiva. Ela não sabia e, naquele momento, não se importava mais. Pois bem, ela continuou, a voz calma, mas firme. Já que sou tão substituível assim, não vai ser problema eu pedir demissão. Considere esse o meu aviso prévio. Trabalho mais 30 dias e depois disso você vai poder descobrir sozinho o quanto eu não faço falta. Ela colocou a pasta sobre a mesa, deu meia volta e saiu da sala. O coração batia acelerado, as mãos tremiam, mas seus passos eram firmes. Foi direto para o Departamento de Recursos Humanos e formalizou o pedido. Enquanto preenchia os papéis, sentiu uma mistura de medo e alívio. Medo do futuro incerto, alívio por finalmente ter tido coragem. Quando voltou para sua mesa, Rafael não havia saído da sala. Marina imaginou que ele estivesse processando o que acabara de acontecer. Ou talvez já estivesse ligando para o RH em busca de uma substituta. Não importava mais. Os dias que se seguiram foram estranhos. Marina continuou cumprindo suas funções com o mesmo profissionalismo de sempre. Mas algo havia mudado. Ela não estava mais tentando provar nada. Não esperava reconhecimento. Apenas fazia o que precisava ser feito e ia embora no horário. Rafael mal falava com ela. Nas poucas vezes em que precisavam interagir, ele era seco, distante, quase hostil. Marina não se importava. Estava contando os dias. 2 semanas depois, o RH trouxe 3 candidatas para a entrevista. Rafael as recebeu pessoalmente. Marina assistiu a tudo de longe, sem emoção. Ele eventualmente escolheu uma delas, uma mulher chamada Beatriz, eficiente, simpática, com currículo impecável. Marina passou uma semana treinando-a, repassando cada detalhe da rotina, cada preferência de Rafael, cada procedimento do escritório. Beatriz parecia competente, mas Marina percebia que havia algo que não se ensinava: a capacidade de antecipar, de ler nas entrelinhas, de saber, sem que ninguém dissesse, o que precisava ser feito. Isso não estava em manual nenhum. No último dia de Marina, na Mendonça Investimentos, ela arrumou sua mesa com calma. 3 anos cabiam em uma única caixa de papelão. Algumas canetas, um caderno de anotações, uma caneca que havia ganhado de Natal. Nada mais. Rafael passou pelo corredor, viu a caixa, mas não disse nada. Apenas seguiu para a sala dele e fechou a porta. Marina não esperava a despedida, não esperava agradecimento, e não recebeu nenhum dos dois. Quando saiu do prédio, já era final de tarde. A Avenida Paulista estava movimentada, cheia de gente voltando para casa. Marina caminhou até o ponto de ônibus, mas parou no meio do caminho. Olhou para trás, para o prédio imponente da Mendonça Investimentos. Por 3 anos, aquele lugar havia sido o centro da sua vida, e agora, finalmente, ela estava livre. Respirou fundo. O ar nunca havia parecido tão leve. Marina acordou na primeira segunda-feira de liberdade sem o alarme das 5h30. Eram quase 8 horas quando abriu os olhos e, por um instante, sentiu pânico. Atrasada. Precisava chegar ao escritório. Rafael estaria esperando. Mas então a realidade caiu sobre ela como uma onda morna e reconfortante. Não havia mais escritório. Não havia mais Rafael. Não havia mais rotina sufocante. Ela se levantou devagar, foi até a janela e abriu as cortinas. A luz do sol entrou no quarto pequeno do apartamento na zona leste, iluminando tudo. Havia quanto tempo ela não via o sol da manhã.
Sempre saía quando ainda estava escuro e voltava quando já havia anoitecido. A luz parecia estranha, quase irreal. Preparou um café, sentou-se à mesa da cozinha e, pela primeira vez em anos, não abriu o notebook de trabalho. Apenas ficou ali, olhando pela janela, ouvindo os sons da rua. Crianças indo para a escola, vizinhos conversando. A vida acontecendo em um ritmo que ela havia esquecido que existia. Os primeiros dias foram estranhos. Marina não sabia o que fazer com tanto tempo livre. Dormia até tarde, caminhava pelo bairro, visitava lugares que nunca tinha tido tempo de conhecer. Mas a inquietação logo chegou. Não era o tipo de pessoa que conseguia ficar parada. Precisava de propósito, de desafio, de algo que desse sentido aos seus dias. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto tomava café com uma antiga colega de faculdade, que a ideia surgiu. A amiga, Juliana, trabalhava em uma empresa familiar que estava passando por dificuldades. Desorganização interna, processos ineficientes, conflitos entre os sócios. Juliana comentou, quase sem querer, que adoraria ter alguém como Marina para ajudar a colocar ordem naquilo tudo. Marina ficou pensando. Sabia fazer isso, organizar caos, criar sistemas, antecipar problemas. Eram exatamente as habilidades que Rafael nunca havia valorizado, mas que ela sabia que dominava. E se, em vez de trabalhar para alguém, ela trabalhasse para si mesma, e se ajudasse outras empresas a se reestruturarem? A ideia começou pequena. Marina ofereceu consultoria gratuita para a empresa de Juliana, apenas para testar. Passou 2 semanas analisando processos, entrevistando funcionários, mapeando gargalos. Depois, apresentou um plano de reestruturação completo. Juliana e os sócios ficaram impressionados. Em 1 mês, a empresa já mostrava melhorias significativas. A notícia se espalhou. Juliana recomendou Marina para outras empresárias que conhecia. Logo, Marina tinha 3 clientes, depois 5, depois 10. Ela formalizou a consultoria, deu um nome: Alves Gestão Estratégica. Criou um site simples, mas profissional. Começou a postar conteúdo sobre gestão e liderança nas redes sociais. E descobriu que havia um mercado imenso de empresas, especialmente as lideradas por mulheres, que precisavam exatamente do que ela oferecia. Marina trabalhava muito, mas era diferente. Trabalhava por escolha, não por obrigação. Trabalhava em projetos que a desafiavam, com clientes que a valorizavam. E pela primeira vez em anos, recebia reconhecimento. Agradecimentos sinceros, indicações espontâneas, feedback genuíno. 3 meses depois de sair da Mendonça Investimentos, Marina estava sentada em um café charmoso na Vila Madalena, tomando sol, revisando propostas comerciais. Olhou ao redor e percebeu que estava sorrindo. Sorrindo de verdade, sem forçar, sem culpa. Havia quanto tempo não sorria assim? Pegou o celular e tirou uma foto do café com a luz do sol batendo na xícara. Postou nas redes sociais com uma legenda simples: almoçar ao sol nunca foi tão gostoso. Libertação tem gosto de café bem feito e tempo bem usado. Dezenas de curtidas e comentários chegaram em minutos. Clientes, colegas, amigas que ela havia perdido contato. Todos celebrando sua nova fase. Marina guardou o celular e voltou ao trabalho, mas não conseguiu evitar pensar só por um instante em Rafael. Será que ele viu o post? Será que percebia que ela estava bem? Será que sentia falta dela? Balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Não importava mais. Aquela fase havia ficado para trás. Enquanto Marina florescia, Rafael afundava. No início, ele fingiu que estava tudo bem. Beatriz, a nova assistente, era competente, organizada, pontual. Fazia tudo o que era pedido, mas havia algo que faltava. Ela não antecipava, não lia nas entrelinhas, não sabia quando Rafael estava prestes a explodir e precisava de espaço, ou quando estava estressado e precisava que alguém assumisse o controle. Na primeira semana, Beatriz esqueceu de confirmar uma reunião importante com investidores japoneses. Rafael só descobriu quando chegou à sala de conferências e ela estava vazia. Perdeu 2 horas de trabalho esperando. Quando voltou ao escritório, estava furioso. Como você pode esquecer de confirmar?
Ele perguntou, a voz controlada, mas dura. Beatriz se desculpou, explicou que estava sobrecarregada, prometeu que não aconteceria de novo. Rafael dispensou as desculpas com um gesto de mão. Marina nunca teria esquecido. Marina sabia que aquela reunião era crucial. Marina teria confirmado 3 vezes. Mas Marina não estava mais ali. A segunda semana foi pior. Um relatório financeiro crucial tinha erros, números trocados, gráficos desatualizados. Rafael só percebeu minutos antes de uma apresentação para o conselho. Teve que improvisar, disfarçar, desviar de perguntas. Saiu da reunião humilhado e irritado. Beatriz durou mais 2 semanas antes de pedir demissão. Disse que não aguentava a pressão, que Rafael era impossível de agradar, que preferia trabalhar em um ambiente menos tóxico. Rafael ouviu tudo em silêncio e a dispensou sem tentar convencê-la a ficar. Veio a substituta número 2. Durou 10 dias. Substituta número 3, 1 semana. Substituta número 4, 3 dias. O RH estava desesperado. As funcionárias reclamavam que Rafael era insuportável, que as expectativas eram irreais, que o ambiente era hostil. Mas Rafael se recusava a mudar. O problema não era ele. O problema era que nenhuma delas tinha o que era necessário. Os meses passaram e a Mendonça Investimentos começou a mostrar sinais de desgaste. Pequenos erros aqui e ali. Reuniões desmarcadas, contratos atrasados, clientes insatisfeitos. Nada catastrófico, mas o suficiente para que Rafael percebesse que algo estava errado. Ele trabalhava ainda mais. Chegava mais cedo, saía mais tarde, assumia tarefas que antes delegava. Revisava tudo pessoalmente, mas por mais que se esforçasse, não conseguia manter o nível de excelência que sempre teve, porque, pela primeira vez, estava fazendo tudo sozinho de verdade. Foi numa noite de sexta-feira, quase meia-noite, que Rafael finalmente admitiu para si mesmo o óbvio. Ele sentia falta de Marina, não apenas do trabalho dela, mas da presença, daquela forma silenciosa como ela resolvia problemas antes que ele percebesse que existiam, daquela capacidade de antecipar suas necessidades, daquele jeito discreto, mas eficiente de manter tudo funcionando. Ele pegou o celular, abriu as redes sociais pela primeira vez em meses, encontrou o perfil de Marina, viu as fotos, os posts sobre a consultoria, os depoimentos de clientes satisfeitos, as palestras que ela estava dando. Marina estava brilhando e ele estava afundando. Rafael fechou o aplicativo, jogou o celular sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto. Tinha orgulho demais para admitir que havia cometido um erro. Orgulho demais para ligar e pedir desculpas. Orgulho demais para reconhecer que a havia perdido por pura estupidez. Decidiu que a solução era contratar alguém ainda melhor. Alguém com tanta experiência, tanto talento, que preenchesse o vazio que Marina havia deixado. Pediu ao RH que procurasse executivas seniores, com currículo impecável, com anos de experiência em grandes corporações. Foi assim que Camila Fonseca entrou na história. Camila tinha 42 anos, MBA por uma universidade americana, passagens por multinacionais de prestígio. Era carismática, confiante, articulada. Quando Rafael a entrevistou, ficou impressionado. Ela não apenas entendia de gestão. Ela tinha visão estratégica, liderança natural, presença de palco. Era exatamente o que ele precisava. Ou pelo menos era o que ele achava que precisava. Camila assumiu o cargo com toda a pompa que uma executiva do seu calibre merecia. Escritório próprio, salário generoso, autonomia para tomar decisões. Rafael esperava que ela revolucionasse a empresa, que trouxesse eficiência, organização, aquele toque que estava faltando, e Camila entregou. Ela era boa, muito boa. Reorganizou processos, otimizou fluxos, implementou novos sistemas. Sob sua gestão, os erros diminuíram. A empresa voltou a funcionar com mais fluidez. Mas havia algo que não encaixava. Camila era assertiva demais. Questionava as decisões de Rafael abertamente, propunha mudanças que ele não havia pedido. Assumia protagonismo que ele não estava disposto a dividir. Não era uma assistente, era uma parceira. E Rafael não queria uma parceira.
Queria alguém que o apoiasse nos bastidores, que o fizesse brilhar, que resolvesse problemas sem criar novos. Queria Marina, mas nunca admitiria isso. A convivência com Camila era profissional, mas distante. Ela fazia seu trabalho com excelência, mas havia uma frieza entre eles. Não era a conexão silenciosa que Rafael tinha com Marina, aquela forma não verbal de se entenderem. Com Camila, tudo precisava ser dito, explicado, negociado. Foi numa tarde, 3 meses depois da entrada de Camila, que tudo mudou. Rafael estava em sua sala revisando um contrato quando Camila bateu na porta. Entrou sem esperar resposta, como sempre fazia, e sentou-se à frente dele. Precisamos conversar, ela disse. Rafael ergueu os olhos do documento, surpreso. Camila raramente iniciava conversas pessoais. Sobre o quê? Sobre Marina. O nome caiu como uma bomba. Rafael sentiu o corpo inteiro enrijecer. Não sei do que você está falando. Camila sorriu. Um sorriso triste, mas compreensivo. Rafael, eu não sou cega. Desde que cheguei aqui, percebi. Você compara tudo o que eu faço com o que ela fazia. Você olha para a mesa que era dela toda vez que passa pelo corredor. Você suspira quando revisa relatórios, como se esperasse que eles estivessem de uma forma específica, que só ela sabia fazer. Rafael não respondeu. Apenas desviou o olhar. Camila continuou, a voz suave mas firme. Você a procurou nas redes sociais. Eu sei porque vi o histórico do computador quando estava configurando um sistema. Você acompanha o trabalho dela, vê o sucesso dela e sente... O quê? Orgulho? Arrependimento? Rafael cerrou os punhos sobre a mesa. Isso não é da sua conta, Camila. Ela se levantou, caminhou até a janela, olhou para a Paulista lá embaixo. Quando falou novamente, sua voz estava ainda mais baixa. Você ainda ama ela, não é? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael não confirmou, mas também não negou. E o silêncio gritava verdades que ele não tinha coragem de dizer. Camila se virou, encarou Rafael com uma expressão que misturava compreensão e decepção. Você não precisa de uma executiva, Rafael. Você precisa dela. E enquanto não admitir isso, vai continuar procurando Marina em cada pessoa que contratar. Vai continuar infeliz. E vai continuar sozinho. Ela saiu da sala, fechando a porta devagar. Rafael ficou ali, paralisado, as palavras ecoando na mente. Você ainda ama ela. Amor? Ele nunca havia pensado nesses termos. Marina era sua assistente. Era eficiente, competente, essencial. Mas amor? Amor era um sentimento que ele havia enterrado há muito tempo, desde a infância, desde o dia em que aprendeu que depender de alguém era sinônimo de fraqueza. Mas se não era amor, o que era aquele vazio constante? Aquela sensação de que algo fundamental estava faltando? Aquela forma como o peito apertava toda vez que ele via uma notificação dela nas redes sociais, toda vez que lia um depoimento elogiando seu trabalho, toda vez que percebia que ela estava construindo um império próprio sem precisar dele? Rafael passou a noite em claro. Pela primeira vez em anos permitiu-se pensar sobre sentimentos, sobre Marina, sobre tudo o que ele havia ignorado, reprimido, negado, e percebeu com uma clareza dolorosa que Camila estava certa. Ele não amava Marina da forma romântica convencional. Não havia beijos roubados, declarações apaixonadas, jantares à luz de velas. Mas havia algo mais profundo, uma conexão que ele nunca teve com mais ninguém. Uma forma de se sentirem completos juntos, mesmo em silêncio. Uma parceria que transcendia o profissional e tocava algo mais essencial. Marina o entendia, Marina o desafiava, Marina o completava. E ele a havia perdido por puro orgulho e estupidez. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório com uma decisão. Ia até Marina. Ia pedir desculpas. Ia oferecer o que fosse necessário para trazê-la de volta. Não como assistente, como sócia, como igual. Mas havia um problema. Marina não era mais a mulher vulnerável que precisava daquele emprego. Era uma empresária de sucesso, independente, realizada. Por que ela aceitaria voltar?
Rafael sabia que precisava de algo mais do que palavras. Precisava de um plano, de uma proposta que fosse tão irresistível que Marina não conseguisse recusar. Passou os dias seguintes trabalhando nisso. Conversou com advogados, revisou contratos, calculou números e, quando finalmente teve tudo pronto, pegou o celular e digitou uma mensagem. Marina, preciso falar com você. É sobre negócios. Uma proposta que acho que pode te interessar. Você teria um tempo esta semana? Apertou enviar antes que pudesse se arrepender. A resposta veio apenas 2 horas depois. Rafael. Que surpresa. Pode ser na quinta-feira às 3 da tarde? Meu escritório ou o seu? Ele olhou para a mensagem, sentindo o coração acelerar. Respondeu rapidamente. Pode ser no seu. Quero ver o que você construiu. A resposta dela foi breve. Combinado. Te espero. Rafael guardou o celular e olhou pela janela. Quinta-feira. Tinha 3 dias para se preparar. 3 dias para encontrar as palavras certas. 3 dias para convencer Marina de que ele finalmente havia entendido. De que ela sempre foi essencial. De que ele precisava dela. Não apenas para a empresa funcionar, mas para ele próprio funcionar. Pela primeira vez em meses, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A quinta-feira chegou mais rápido do que Rafael esperava. Ele acordou cedo, mas não conseguiu trabalhar. Ficou revisando mentalmente a proposta, as palavras que diria, os argumentos que usaria. Trocou de roupa 3 vezes antes de decidir pelo terno azul marinho, o mesmo que usava em reuniões decisivas. Queria passar seriedade, profissionalismo. Mas por baixo da fachada executiva, o nervosismo corroía. O escritório da Alves Gestão Estratégica ficava em um prédio comercial moderno, no Itaim Bibi, não muito longe da Paulista, mas com um ar completamente diferente. Menos ostentação, mais acolhimento. Rafael entrou no elevador às 3h menos 5. Não queria chegar atrasado, mas também não queria parecer ansioso demais. Quando as portas se abriram no 10º andar, ele foi recebido por uma recepção pequena, mas elegante. Paredes brancas, plantas verdes, uma mesa de madeira clara. Uma jovem, recepcionista, sorriu e o cumprimentou. Boa tarde. O senhor deve ser Rafael Mendonça. A Marina já está esperando. Por aqui, por favor. Ele a seguiu por um corredor curto até uma sala de reuniões com parede de vidro. E lá estava ela. Marina estava sentada à mesa, digitando algo no notebook. Usava um blazer bege sobre uma blusa branca, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Parecia diferente, mais leve, mais confiante. Quando ergueu os olhos e o viu, sorriu. Um sorriso educado, profissional, mas distante. Rafael, que bom te ver. Senta, por favor. Ele se sentou, colocou a pasta. Sobre a mesa, tentou encontrar as palavras certas para começar. Mas Marina foi mais rápida. Café? Água? Tenho um chá de gengibre muito bom também. Café está ótimo, obrigado. Ela se levantou, foi até um aparador lateral e serviu 2 xícaras. Colocou uma na frente dele com um gesto suave. Rafael pegou a xícara, percebeu que a mão tremia levemente. Esperava que ela não notasse. Então, Marina começou, voltando a se sentar. Você disse que tinha uma proposta de negócios. Estou curiosa. Rafael respirou fundo. Era agora. Marina, vou ser direto. A Mendonça Investimentos está passando por um momento de reestruturação. Percebi que para crescer de forma sustentável, preciso de alguém com visão estratégica, capacidade de gestão e um olhar diferente do meu. Alguém que complemente minhas habilidades. Alguém como você. Marina cruzou os braços, o rosto neutro. Continue. Quero te propor uma sociedade, não como assistente, não como funcionária, como cofundadora. 50% das ações da empresa. Autonomia plena nas decisões. Salário compatível com o cargo. E mais importante, reconhecimento. Seu nome ao lado do meu em todos os documentos, todas as apresentações, todas as conquistas. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Então, inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre a mesa. Rafael, você está me oferecendo metade da sua empresa. A empresa que você construiu sozinho, que é seu orgulho,
sua identidade. Por quê? Ele esperava essa pergunta. Tinha preparado várias respostas, argumentos racionais sobre complementaridade de habilidades, sobre expansão de mercado, sobre diversificação de perspectivas. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi a verdade. Porque eu cometi um erro enorme. Passei 3 anos tratando você como se fosse substituível, quando na verdade você era essencial. Ignorei suas contribuições, desperdicei seu talento, fui arrogante e cego. E agora, vendo o que você construiu sozinha, percebo que você não precisa de mim. Mas eu preciso de você. E não estou aqui pedindo um favor. Estou propondo uma parceria de verdade, entre iguais. Marina segurou o olhar dele. Havia algo naqueles olhos que Rafael não conseguia decifrar. Surpresa, desconfiança, ou talvez apenas cautela. É uma proposta interessante, ela disse finalmente, mas antes de aceitar qualquer coisa, preciso de garantias. Quais? Marina pegou uma caneta e um bloco de notas. Começou a enumerar a voz firme e profissional. Primeiro, quero cláusulas de proteção no contrato. Decisões estratégicas precisam ser consensuais. Não aceito vetos unilaterais. Segundo, quero autonomia para montar minha própria equipe e implementar mudanças na cultura organizacional. Terceiro, quero transparência total. Acesso a todos os números, todos os contratos, todos os acordos. Nada de surpresas. E quarto, quero que fique claro, juridicamente, que sou cofundadora, não funcionária. Isso significa que se a empresa for vendida ou fundida, recebo minha parte justa. Rafael ouviu cada palavra, impressionado com a forma como ela havia se transformado. A Marina que ele conhecia era competente, mas quieta. Esta Marina era assertiva, estratégica, dona do próprio destino. Aceito todas as condições, ele disse sem hesitar. Vou pedir para os advogados elaborarem o contrato com todas essas cláusulas. Você pode revisá-lo antes de assinar. Marina fez algumas anotações. Então ergueu os olhos novamente. Mais uma coisa. Quero um período de experiência. 3 meses trabalhando juntos nessa nova configuração. Se não funcionar, eu saio, mas levo minha parte proporcional da empresa ou um valor acordado de rescisão. Não vou me prender a algo que me faça infeliz de novo. Justo, Rafael concordou. 3 meses de experiência. Após esse período, se ambos concordarmos, formalizamos tudo definitivamente. Marina estendeu a mão. Então temos um acordo preliminar. Aguardo o contrato. Rafael apertou a mão dela. Era um toque profissional, breve, mas ele sentiu algo percorrer seu corpo. Uma mistura de alívio, excitação e um medo que não conseguia nomear. Medo de que aquilo não funcionasse. Medo de decepcioná-la novamente. Medo de que 3 meses não fossem suficientes para consertar tudo o que ele havia quebrado. O contrato foi elaborado em 1 semana. Marina revisou cada cláusula com seus próprios advogados, sugeriu mudanças, negociou termos, garantiu que seus interesses estavam protegidos. Quando finalmente assinaram, era um documento justo, equilibrado, que protegia ambas as partes. Marina começou na segunda-feira seguinte, mas desta vez não havia mesa de assistente no corredor. Havia um escritório ao lado do de Rafael com parede de vidro entre eles. Ela podia vê-lo trabalhando e ele podia vê-la, separados mas juntos. Era uma metáfora perfeita para o que estavam tentando construir. Os primeiros dias foram estranhos. Rafael e Marina se tratavam com uma cortesia formal, quase fria. Discutiam estratégias, revisavam contratos, tomavam decisões. Mas havia uma distância palpável entre eles. Um silêncio carregado que pairava em cada reunião, em cada conversa, em cada olhar acidental que se cruzava através do vidro. Marina implementou mudanças rapidamente. Contratou uma nova equipe de gestão, reestruturou processos, estabeleceu uma cultura organizacional mais humana. Os funcionários que antes viviam tensos sob o comando autoritário de Rafael começaram a respirar. Havia mais diálogo, mais colaboração, mais respeito.
Rafael observava tudo de longe, impressionado e incomodado ao mesmo tempo. Impressionado porque Marina estava fazendo exatamente o que ele esperava. Incomodado porque ela não precisava dele para isso. Ela era autossuficiente, competente, brilhante. E quanto mais ele a via brilhar, mais percebia o tamanho do erro que havia cometido ao desprezá-la por tanto tempo. As reuniões entre eles eram produtivas, mas tensas. Havia momentos em que discordavam. Marina defendia investimento em pessoas, em cultura, em bem-estar. Rafael defendia eficiência, números, resultados. Discutiam, às vezes acaloradamente, mas sempre chegavam a um consenso. E, estranhamente, aquelas discussões eram revigorantes. Rafael sentia que, finalmente, tinha alguém que o desafiava de igual para igual. Mas havia algo mais. Algo que ele tentava ignorar, mas que se tornava mais evidente a cada dia. A forma como seu olhar se demorava quando Marina entrava na sala. A forma como seu coração acelerava quando ela sorria. A forma como sentia um aperto no peito quando ela saía mais cedo, sabendo que ia encontrar alguém. Porque Marina estava saindo com alguém. Guilherme Tavares era um investidor que havia entrado em contato com a empresa propondo uma parceria. Tinha 35 anos, era simpático, bem-humorado, carismático. Na primeira reunião, ficou claro que ele estava interessado não apenas nos negócios, mas em Marina. Ele a elogiava abertamente, fazia perguntas sobre seu trabalho, sobre sua história, sobre seus planos futuros. Marina respondia com educação, mas Rafael percebeu que havia algo leve naqueles olhares trocados. Algo que ele nunca havia visto antes. Depois da reunião, Guilherme pediu o contato pessoal de Marina. Disse que gostaria de discutir a parceria em um ambiente mais informal, um jantar talvez. Marina aceitou. Rafael assistiu a tudo em silêncio, o maxilar tenso. Quando ficaram sozinhos, não conseguiu se conter. Você acha que é boa ideia misturar negócios com sua vida pessoal? Marina o encarou surpresa. Desculpa, esse Guilherme. Está claro que ele está interessado em você. E daí? Marina cruzou os braços. Rafael, eu sou adulta. Sei separar profissional de pessoal. E mesmo que não soubesse, isso não é da sua conta. Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que ela tinha razão. Não era da conta dele. Eles eram sócios, não amigos. E certamente não eram nada além disso. Você está certa, ele disse, a voz controlada. Desculpa, foi inapropriado. Marina segurou o olhar dele por mais alguns segundos, como se tentasse entender o que havia por trás daquele comentário. Então, simplesmente assentiu e saiu da sala. Rafael ficou sozinho, o peito apertado, tentando entender o que estava sentindo. Não era ciúme. Não podia ser ciúme. Ele não tinha direito de sentir ciúme. Mas então, o que era aquela sensação insuportável de perda? As semanas passaram, e Marina e Guilherme começaram a se ver com mais frequência. Jantares, cafés, caminhadas no parque, Ibirapuera aos domingos. Guilherme era gentil, atencioso, engraçado. Fazia Marina rir de uma forma genuína, leve. Ele a tratava como igual, valorizava suas opiniões, perguntava sobre seus sonhos. Marina gostava dele. Era impossível não gostar. Ele era tudo o que Rafael não era. Aberto, afetuoso, presente. Mas havia algo que faltava. Uma profundidade que ela não conseguia alcançar. Uma conexão que parecia sempre superficial, por mais que se esforçassem. Ela não entendia por quê. Guilherme era perfeito no papel. Mas sempre que estava com ele, uma parte dela se perguntava o que Rafael estaria fazendo. Se ele notava que ela estava saindo mais cedo. Se ele se importava. No escritório, a tensão entre Marina e Rafael crescia. Havia momentos em que seus olhares se cruzavam através do vidro e ficavam presos por segundos demais. Momentos em que trabalhavam lado a lado revisando contratos e seus ombros se tocavam acidentalmente, causando uma eletricidade que nenhum dos dois sabia nomear. Momentos em que Rafael abria a boca para dizer algo pessoal, mas se continha e voltava ao assunto profissional. Marina percebia, claro que percebia, mas não sabia o que fazer com aquilo. Rafael havia sido a pessoa que mais a havia machucado. Como confiar nele de novo?
Como arriscar seu coração com alguém que já o havia despedaçado uma vez? Foi numa sexta-feira à noite, já passava das 10, que algo mudou. Marina estava terminando um relatório quando viu Rafael ainda na sala dele, a cabeça entre as mãos. Parecia exausto, derrotado, humano. Ela bateu na porta de vidro. Ele ergueu o olhar, tentou disfarçar o cansaço, mas não conseguiu. "Pode entrar", ele disse. Marina entrou, fechou a porta atrás de si. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dele. "Você está bem?" Rafael deu um riso sem humor. "Defina bem." Marina esperou. Rafael passou a mão pelo cabelo. Suspirou fundo. "Estou cansado, Marina. Cansado de fingir que está tudo sob controle. Cansado de carregar tudo sozinho. Cansado de..." Ele parou, como se tivesse dito demais. "Cansado de quê?" Ela insistiu, a voz suave. Rafael a encarou. E naquele momento algo se quebrou. Todas as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos, todas as defesas, toda a frieza calculada, tudo desmoronou. "Cansado de fingir que não sinto nada", ele disse, a voz baixa mas firme. "Cansado de fingir que não importa quando você sai mais cedo para encontrar ele. Cansado de fingir que não me mata ver você sorrir para outra pessoa da forma que nunca sorriu para mim." Marina sentiu o coração acelerar. Não esperava aquilo. Não assim. Não agora. "Rafael, eu sei", ele a interrompeu. "Eu sei que não tenho o direito de dizer isso. Eu sei que fui eu quem jogou tudo fora. Mas você perguntou se estou bem. E a verdade é que não estou. Não estou bem desde o dia em que você saiu. E não sei se vou estar de novo." O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina não sabia o que dizer. Uma parte dela queria se levantar e sair dali. Outra parte, uma parte pequena, mas insistente, queria ficar. Queria entender. Queria saber se aquilo que estava ouvindo era real ou apenas mais uma manipulação. "Por que você está me dizendo isso agora?" ela perguntou finalmente. "Porque eu não aguento mais guardar. Porque você merece saber a verdade. Porque mesmo sabendo que é tarde demais, que você encontrou alguém melhor, eu preciso que você saiba que eu..." Ele parou, procurando as palavras certas. "Que eu dependo de você. Não só profissionalmente, em todos os sentidos. E que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente." Marina sentiu os olhos arderem. Lágrimas ameaçavam cair, mas ela as segurou. Não ia chorar. Não ali. Não por ele. Se levantou lentamente. Rafael a acompanhou com o olhar, esperando. Esperando que ela dissesse algo. Qualquer coisa. "Boa noite, Rafael", ela disse simplesmente. E saiu. Rafael ficou sozinho na sala escura, o coração pesado, sabendo que havia dito demais. Ou talvez, de menos. Marina passou o fim de semana inteiro tentando processar o que Rafael havia dito. As palavras ecoavam na mente dela como um mantra incessante. "Eu dependo de você, em todos os sentidos." Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Ela queria estar furiosa, queria descartar aquilo como manipulação, como uma jogada estratégica de Rafael para mantê-la presa. Mas havia algo na voz dele, na forma como seus olhos brilhavam quando falava, que parecia genuíno. Desesperadamente genuíno. No sábado, Guilherme a levou para almoçar em um restaurante sofisticado nos Jardins. Ele estava animado, contando sobre uma nova oportunidade de investimento, fazendo planos para o futuro. Marina ouvia, sorria nos momentos certos, mas sua mente estava longe. Estava naquela sala escura na sexta à noite, com Rafael olhando para ela como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. "Marina, você está bem?" Guilherme perguntou, tocando sua mão sobre a mesa. Ela piscou, voltando ao presente. "Desculpa, estou um pouco distraída. Trabalho." Guilherme sorriu, compreensivo. "Imagino. Deve ser difícil trabalhar tão próxima do Rafael. Tenho certeza que ele não torna as coisas fáceis." Marina ficou surpresa. Guilherme raramente mencionava Rafael. Havia uma tensão não dita entre os dois homens, algo que ela percebia, mas nunca conseguia definir. "Por que você diz isso?" Guilherme deu de ombros. É só...
Ele te olha de um jeito estranho, como se você fosse dele, ou como se quisesse que fosse. Marina sentiu o coração acelerar. Então ela não estava imaginando. Outras pessoas percebiam também. Somos apenas sócios, ela disse, mas as palavras soaram falsas até para ela mesma. Guilherme a estudou por um momento. Então, apertou a mão dela com mais firmeza. Marina, eu gosto muito de você. E acho que temos algo bom aqui. Mas preciso saber... Há alguma coisa entre você e ele? Porque se houver, eu prefiro saber agora. A pergunta era justa. Marina sabia que era. Guilherme merecia honestidade. Mas como responder quando ela mesma não sabia a resposta? Não há nada. Entre nós, ela disse finalmente. Há história. Há complicações. Mas não há nada. Guilherme assentiu, parecendo parcialmente aliviado. Mas Marina viu a dúvida que permanecia nos olhos dele. E não o culpava. O almoço terminou mais cedo do que o habitual. Guilherme a levou para casa, beijou sua testa com ternura e disse que ligaria mais tarde. Marina entrou no apartamento, jogou-se no sofá e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Estava confusa, tão confusa. Guilherme era bom para ela. Gentil, atencioso, simples. Com ele não havia complicações, não havia mágoas passadas, não havia jogos de poder. Era fácil, saudável. Mas Rafael era fogo, era tensão. Era tudo o que ela tentava evitar, mas também tudo pelo que seu coração ansiava, mesmo contra sua vontade. Como amar alguém que a havia machucado tanto? Como confiar de novo? Como arriscar? Marina não tinha respostas, apenas mais perguntas. A segunda-feira chegou e com ela uma crise. Um dos principais clientes da Mendonça Investimentos, responsável por quase 30% da receita da empresa, ameaçava romper o contrato. Havia descontentamento com os resultados, preocupações com a gestão, desconfiança sobre a nova estrutura societária. Rafael estava em reunião com eles quando Marina chegou. Ela viu através do vidro a tensão na sala. Os executivos do cliente falando alto, gesticulando. Rafael tentando manter a calma, mas claramente perdendo terreno. Marina não hesitou. Entrou na sala, apresentou-se com firmeza e pediu 10 minutos para falar. Os executivos, surpresos pela interrupção, concordaram mais por curiosidade do que por boa vontade. Ela apresentou dados, mostrou resultados que eles não estavam vendo, explicou a nova estratégia, os benefícios da reestruturação, as projeções de crescimento. Falou com segurança, com clareza, com autoridade, e aos poucos viu a expressão dos executivos mudando de hostilidade para interesse. 1 hora depois, o contrato estava salvo. Os executivos saíram satisfeitos, prometendo uma nova reunião na semana seguinte para discutir expansão da parceria. Quando ficaram sozinhos, Rafael olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Gratidão, admiração e algo mais profundo que fazia seu coração apertar. Obrigado, ele disse simplesmente. Somos sócios, Marina respondeu. É o que fazemos. Nos apoiamos. Rafael assentiu, mas havia algo não dito pesando no ar. Marina saiu antes que a tensão se tornasse insuportável. Os dias seguintes foram intensos. A crise com o cliente havia desencadeado uma série de outros problemas. Contratos precisavam ser revisados, estratégias recalculadas, apresentações refeitas. Marina e Rafael trabalharam lado a lado, às vezes até tarde da noite. A proximidade forçada reacendia aquela conexão antiga, aquela forma silenciosa de se entenderem. Havia momentos em que seus dedos se tocavam ao passar documentos. Momentos em que seus olhares se prendiam por segundos demais. Momentos em que Rafael abria a boca para dizer algo pessoal, mas recuava no último instante. Marina sentia a tensão crescer a cada dia. Era como uma corda sendo esticada até o ponto de ruptura. Algo precisava ceder. A questão era o quê? Foi numa quinta-feira, 3 da manhã, que o telefone de Marina tocou. Ela acordou sobressaltada, pegou o celular, viu o nome na tela. Rafael. Seu primeiro instinto foi ignorar, mas algo a fez atender. Alô?
A voz que ouviu do outro lado era diferente de qualquer coisa que já tinha escutado de Rafael. Baixa, trêmula, vulnerável. Marina, desculpa ligar a essa hora. Eu não sei com quem mais falar. Ela se sentou na cama, completamente acordada agora. O que aconteceu? Você está bem? Fisicamente, sim. Mas... Ele parou como se as palavras fossem difíceis demais de formar. Preciso de ajuda. E não sei como pedir. Nunca soube. Marina sentiu algo se apertar no peito. Rafael pedindo ajuda era como um milagre e uma tragédia ao mesmo tempo. Me fala o que está acontecendo. Do outro lado, ela ouviu um suspiro profundo. Meu pai apareceu. Depois de 15 anos sem contato, ele simplesmente apareceu na porta do meu apartamento hoje à noite. Marina ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Ele está falido, Marina. Perdeu tudo. A empresa que ele construiu, a casa, o carro, tudo. E veio pedir dinheiro. Não pediu. Exigiu. Como se eu devesse a ele. Como se tivesse obrigação de salvá-lo depois de tudo. A dor na voz de Rafael era palpável. Marina nunca o tinha visto assim. Tão humano, tão partido. O que você quer fazer? Ela perguntou suavemente. Não sei. Essa é a verdade. Não sei. Parte de mim quer mandá-lo embora. Outra parte lembra que ele é meu pai. E que eu fiz um juramento quando era criança de nunca ser como ele. Marina escutou o som abafado de Rafael se movendo, provavelmente se levantando, caminhando. Você quer que eu vá até aí? Ela ofereceu, sem pensar 2 vezes. Silêncio. Então, quase em um sussurro. Você faria isso? Claro. Meia hora depois, Marina estava na frente do prédio de Rafael, um edifício moderno na região dos Jardins. Ele desceu para buscá-la, parecia exausto. Olheiras profundas, cabelo bagunçado, camisa amarrotada. Era a primeira vez que Marina o via tão... desfeito. Subiram em silêncio. O apartamento era exatamente como Marina imaginava. Minimalista, moderno, quase sem personalidade. Como se Rafael morasse ali, mas não vivesse. Ele lhe ofereceu café, mas Marina recusou. Sentaram-se na sala, a cidade iluminada pela janela panorâmica. Me conta sobre seu pai, Marina pediu gentilmente. Rafael ficou olhando para a cidade por um longo momento. Quando começou a falar, sua voz estava distante, como se estivesse narrando a história de outra pessoa. Meu pai era um empresário de sucesso. Construiu uma construtora do zero. Ficou rico, respeitado. Eu o admirava. Achava que ele era invencível. Mas então, quando eu tinha 13 anos, tudo desmoronou. Ele confiou nas pessoas erradas, fez investimentos ruins, foi enganado por sócios. Em menos de 1 ano, perdeu tudo. Rafael parou, o maxilar tenso. Eu vi o que isso fez com ele. Vi um homem forte se transformar em uma sombra. Vi minha mãe ter que voltar a trabalhar, vender nossas coisas, mudar de casa. Vi amigos que antes nos bajulavam sumirem. E eu fiz um juramento. Jurei que nunca dependeria de ninguém, que nunca confiaria cegamente, que nunca deixaria que minhas emoções me tornassem vulnerável. Marina começou a entender. Todas as atitudes de Rafael, toda a frieza, toda a distância, não era crueldade gratuita, era proteção. Por isso você nunca deixava ninguém entrar, ela disse, mais uma constatação que uma pergunta. Rafael a encarou. Por isso eu nunca deixava ninguém entrar, até você. Você entrou sem que eu percebesse, e quando percebi, já era tarde. Você já tinha se tornado essencial. E isso me apavorou, porque essencial significa vulnerável. Essencial significa que você pode ser tirada de mim. Então eu te empurrei para longe, antes que eu dependesse demais, antes que eu... Ele parou, procurando as palavras certas. Antes que eu amasse demais. Marina sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Não pela primeira vez com Rafael, mas dessa vez era diferente. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, eram lágrimas de compreensão. Rafael, ela disse suavemente, amar não é fraqueza. Depender das pessoas certas não é vulnerabilidade. É humano. Ele deu um riso sem humor. É exatamente isso que meu pai dizia. Antes de...
Perder tudo por confiar demais. Mas você não é seu pai, Marina insistiu. E eu não sou os sócios que o traíram. As pessoas podem te decepcionar, sim, mas também podem te surpreender, podem te completar, podem te fazer mais forte, não mais fraco. Rafael a olhou, e naquele momento, Marina viu todas as defesas dele caírem. Viu o menino de 13 anos apavorado. Viu o homem que se forçou a ser frio para não ser ferido. Viu tudo o que ele escondia atrás daquela máscara de empresário implacável. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Um toque gentil, reconfortante. Rafael fechou os olhos e inclinou-se para o toque, como se fosse a primeira vez em anos que alguém o tocava com ternura. "O que eu faço com meu pai?" ele perguntou, a voz baixa. Marina pensou por um momento. "Você o ajuda se quiser. Não por obrigação, mas por escolha. Mas estabelece limites. Deixa claro que não vai financiar irresponsabilidade, mas que está disposto a ajudar a reconstruir com responsabilidade. E mais importante, não deixa o medo do que aconteceu com ele ditar sua vida. Você não é ele, e sua história não precisa ser a dele." Rafael abriu os olhos, encarou Marina com uma intensidade que a deixou sem ar. "Como você consegue sempre saber exatamente o que dizer?" Ela sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. "Porque passei 3 anos observando você, aprendendo a ler você, conhecendo você melhor do que você conhece a si mesmo." Eles ficaram ali, olhando um para o outro, a cidade silenciosa ao fundo. E pela primeira vez, não havia tensão, não havia jogos, não havia máscaras. Apenas 2 seres humanos, vulneráveis e reais. Marina tirou a mão do rosto dele, mas Rafael a segurou antes que ela se afastasse, completamente. Entrelaçou os dedos nos dela. "Fica", ele pediu. "Não quero ficar sozinho esta noite." Marina sabia que deveria ir, sabia que ficar era perigoso, que abriria portas que ela vinha tentando manter fechadas, mas olhou para Rafael, para a vulnerabilidade em seus olhos, para o jeito como segurava sua mão como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo em colapso, e não conseguiu recusar. "Está bem", ela sussurrou. "Eu fico." Eles se acomodaram no sofá. Rafael pegou um cobertor, cobriu os dois. Marina apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do corpo dele, contra o dela. Não era romântico, era conforto. Era 2 náufragos se agarrando um ao outro em meio à tempestade. Rafael contou mais sobre a infância, sobre as dificuldades depois da falência do pai, sobre como teve que crescer rápido demais, assumir responsabilidades pesadas demais para um adolescente, sobre como construiu sua empresa sozinho, sem ajuda, sem rede de apoio, apenas com determinação e medo de falhar. Marina escutou tudo, sem julgar, sem interromper, apenas oferecendo presença. E percebeu que aquilo, mais do que qualquer confissão de amor, mais do que qualquer promessa, era intimidade verdadeira. Era Rafael se permitindo ser visto, realmente visto. Quando o sol começou a nascer, eles ainda estavam no sofá. Marina havia adormecido em algum momento da madrugada, a cabeça ainda apoiada no ombro de Rafael. Ele não tinha dormido. Apenas ficou ali, observando ela dormir, sentindo uma paz que não sentia há anos. Marina acordou com a luz do sol batendo no rosto. Levou alguns segundos para se situar. Então se lembrou onde estava e se afastou bruscamente, constrangida. "Desculpa, eu dormi." "Não precisa se desculpar", Rafael disse, a voz rouca de cansaço. "Obrigado por ter ficado. Não sei se conseguiria ter passado por essa noite sozinho." Marina olhou para ele. Havia algo diferente em Rafael hoje. Uma leveza que não estava lá antes. Como se ao finalmente partilhar seu fardo, ele tivesse se libertado de um peso que carregava há décadas. "O que você vai fazer agora?" ela perguntou. "Vou falar com meu pai. Vou oferecer ajuda, mas com condições. E vou tentar perdoar. Não por ele, por mim." Marina sorriu. "Acho que é um bom começo." Ela se levantou, pegou a bolsa. "Preciso ir. Tomar banho, trocar de roupa. Temos uma reunião às 10, lembra?" Rafael assentiu. Mas quando Marina estava prestes a sair, ele a chamou. "Marina!" Ela se virou. "Obrigado."
Por tudo. Por estar aqui. Por não me julgar. Por... Ele parou, procurando as palavras certas. Por me ver quando eu não queria ser visto. Marina sentiu o coração apertar. É o que a gente faz pelas pessoas que importam, ela disse suavemente. E saiu. No caminho para casa, Marina pensou sobre a noite, sobre tudo o que Rafael havia compartilhado, sobre a vulnerabilidade, a dor, o medo, e percebeu algo que a assustou. Ela ainda tinha sentimentos por ele, sentimentos profundos, complexos, assustadores, e não sabia mais como ignorá-los. Quando chegou em casa, encontrou uma mensagem de Guilherme no celular. Convite para jantar naquela noite. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo. Então, digitou a resposta. Guilherme, precisamos conversar. Pessoalmente. Pode ser hoje? A resposta veio em minutos. Claro. Tudo bem? Marina respirou fundo. Não, nada estava bem. Mas precisava ser. Ela precisava ser honesta. Com Guilherme. E consigo mesma. Sim, te encontro no café de sempre às 7. Enviou a mensagem e se jogou na cama. Ia terminar com Guilherme. Porque não era justo com ele continuar aquela relação quando seu coração estava em outro lugar. Mas terminar não significava correr para os braços de Rafael. Significava dar um passo para trás. Respirar, entender o que realmente queria antes de tomar qualquer decisão. Porque desta vez, Marina não ia se perder em ninguém. Desta vez, ia encontrar a si mesma primeiro. Marina chegou ao café às 7 em ponto. Guilherme já estava lá, sentado em uma mesa no canto, com aquele sorriso gentil que ela aprendeu a conhecer. Mas dessa vez, o sorriso não aqueceu seu coração como antes. Apenas a fez sentir uma tristeza profunda pelo que estava prestes a fazer. Ela se sentou. Pediu um chá de camomila. Guilherme percebeu imediatamente que algo estava errado. Marina, o que aconteceu? Ela respirou fundo. Merecia ser honesta. Ele merecia a verdade. Guilherme, você é uma das pessoas mais gentis que já conheci. Me tratou com respeito, com carinho. Me fez rir quando eu mais precisava. E sou extremamente grata por isso. Mas... Ela parou procurando as palavras certas. Não seria justo continuar essa relação quando meu coração não está completamente presente. Guilherme ficou em silêncio por um momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso triste, mas compreensivo. É o Rafael, não é? Marina não negou. Não havia sentido. Eu não sei o que sinto por ele, ou melhor, sei. Mas é complicado. Há muita história, muita dor, e não sei se vamos conseguir superar tudo isso. Mas sei que não posso estar com você enquanto meu coração está tentando resolver outra questão. Você merece alguém que esteja completamente presente, alguém que olhe para você e não pense em mais ninguém. Guilherme segurou a mão dela sobre a mesa. Eu sabia, sabe? Desde o início. Via nos seus olhos. A forma como você falava dele, mesmo quando estava reclamando. A forma como seu rosto mudava quando ele entrava na sala. Eu só esperava que com o tempo você pudesse esquecer. Mas sentimentos assim não se esquecem, né? Marina sentiu lágrimas formarem. Desculpa. Eu realmente tentei. Não se desculpe. Você nunca me enganou. Sempre foi honesta. E eu escolhi continuar mesmo sabendo. Então a culpa, se houver alguma, é minha também. Eles ficaram conversando por mais algum tempo. Guilherme contou que havia recebido uma proposta de trabalho em Belo Horizonte. Uma boa oportunidade, mais perto da família. Talvez fosse a hora certa de recomeçar em outro lugar. Marina o abraçou ao se despedir. Um abraço longo, genuíno. Obrigada por tudo, de verdade. Você me ajudou a lembrar que mereço ser tratada com gentileza. E você me ajudou a lembrar que o coração não segue lógica, Guilherme respondeu. Seja feliz, Marina. Com ele ou sem ele. Mas seja feliz. Marina voltou para casa com o coração pesado, mas leve ao mesmo tempo. Pesado pela perda de algo que poderia ter sido bom. Leve pela honestidade, por finalmente ter coragem de escolher a verdade em vez da conveniência. As semanas seguintes foram intensas. A grande apresentação da Mendonça Investimentos estava marcada. Era um evento crucial.
investidores nacionais e internacionais, imprensa especializada, clientes importantes. Rafael e Marina passavam horas preparando, revisando números, ensaiando discursos. A dinâmica entre eles havia mudado sutilmente. Continuavam profissionais, mas havia uma leveza que não existia antes. Pequenos sorrisos compartilhados, toques que duravam um segundo a mais, conversas que se estendiam além do necessário. Rafael não havia mencionado a noite em que Marina ficou, e ela também não. Mas ambos sabiam que algo havia mudado. Uma barreira havia caído. Não sabiam ainda o que construiriam no lugar, mas a possibilidade estava lá, pulsando silenciosamente entre eles. Na noite anterior à apresentação, Marina ficou até tarde no escritório, revisando os últimos detalhes. Rafael estava na sala dele, fazendo o mesmo. Por volta das 11, ela bateu na porta de vidro. Ele fez sinal para que entrasse. "Acho que está tudo pronto", ela disse, entregando uma pasta com os documentos finais. Rafael pegou a pasta, mas não a abriu. Apenas olhou para Marina. "Está nervoso?" ela perguntou. Ele pensou por um momento. Sim, mais do que esperava. Por quê? Porque pela primeira vez não estou fazendo isso sozinho. E se eu estragar tudo? Se eu decepcionar você? Marina se aproximou. Sentou-se na cadeira em frente a ele. "Rafael, você não vai estragar nada. E mesmo que algo dê errado, vamos resolver juntos. É para isso que somos sócios." Ele a encarou, algo não dito passando entre eles. "Não é só sobre negócios, é", ele disse, mais uma afirmação que uma pergunta. Marina sentiu o coração acelerar. Não, não era só sobre negócios, nunca tinha sido. Mas admitir isso em voz alta era assustador. "Não", ela sussurrou, "não é." Rafael estendeu a mão, tocou o rosto dela com uma delicadeza que a surpreendeu. Marina fechou os olhos, permitindo-se sentir, permitindo-se querer. "Marina, eu não sei como fazer isso, como amar sem medo, como confiar sem pensar que vou ser traído, mas quero tentar, com você, se você me deixar." Ela abriu os olhos, encarou ele. "Eu também estou com medo, medo de voltar ao que éramos, medo de que você me machuque de novo. Mas..." Ela respirou fundo. "Mas também tenho medo de passar o resto da vida me perguntando, e se?" "Então a gente tenta?" Rafael perguntou, vulnerável. Devagar, sem pressão, apenas tentando. Marina assentiu, um sorriso pequeno, mas genuíno formando. "Então a gente tenta." Eles ficaram ali, a distância entre eles diminuindo lentamente. Rafael se inclinou, e Marina pensou que ele fosse beijá-la. Mas ele apenas encostou a testa na dela, fechando os olhos, respirando. Era íntimo de uma forma que beijos às vezes não são. Era promessa, era esperança, era recomeço. "Melhor irmos para casa descansar", Marina disse finalmente. "Amanhã vai ser um dia longo." Rafael concordou, mas segurou a mão dela ao saírem, entrelaçando os dedos. Um gesto simples, mas que significava tudo. O dia da apresentação amanheceu ensolarado. O auditório estava lotado. Mais de 200 pessoas, incluindo investidores importantes, jornalistas, clientes e funcionários. O palco estava montado, as luzes ajustadas, a apresentação pronta. Marina estava nos bastidores, revisando as anotações pela última vez. Rafael estava ao lado dela, ajeitando a gravata nervosamente. Ela nunca o tinha visto tão tenso. "Você vai arrasar", ela disse, tocando o braço dele. "E se eu travar? E se esquecer o que dizer?" "Você não vai esquecer. E se esquecer, eu estou aqui. Não está sozinho, lembra?" O apresentador anunciou Rafael. A plateia aplaudiu. Rafael respirou fundo e subiu ao palco. A apresentação começou bem. Rafael era articulado, confiante, dominava o assunto. Marina assistia dos bastidores orgulhosa. Mas então, no meio da explicação de uma projeção financeira complexa, ele parou. Não foi uma pausa dramática. Foi uma trava. Os olhos de Rafael se perderam na plateia. O silêncio se estendeu. 1 segundo. 2, 3. As pessoas começaram a se mexer nas cadeiras, desconfortáveis. Marina viu o pânico nos olhos dele. Viu o momento em que todas as inseguranças, todos os medos, todas as pressões,
o atingiram de uma vez. Ele estava congelado. Sem pensar duas vezes, Marina se levantou. Caminhou até o palco. Subiu os degraus com firmeza. A plateia murmurou, confusa. Rafael a viu se aproximar, algo entre alívio e vergonha nos olhos. Marina não subiu como salvadora. Subiu como igual. Parou ao lado dele. Estendeu a mão. Não com superioridade, não com pena, mas como parceira. Rafael olhou para a mão estendida. Então, lentamente, a segurou. A plateia observava em silêncio. Marina virou-se para ele, sorrindo com naturalidade. Peço desculpas pela interrupção, mas acho que esse é o momento perfeito para apresentar oficialmente a nova estrutura da Mendonça Investimentos. Sou Marina Alves, cofundadora e sócia, e estou aqui não para salvar a apresentação, mas para compartilhá-la. Porque essa empresa não é mais de um homem só. É nossa. Rafael a olhou, algo se quebrando dentro dele. Algo bom, algo necessário. Ele virou-se para a plateia. E quando falou, sua voz estava diferente, mais humana, mais real. Vocês sabem quem eu sou. Rafael Mendonça, o empresário que construiu tudo sozinho, que nunca pediu ajuda, que sempre foi autossuficiente, mas a verdade é outra. A verdade é que por 3 anos eu tive ao meu lado a pessoa mais competente, mais talentosa, mais essencial que já conheci. E eu a tratei como se fosse invisível, como se fosse substituível, e quando ela pediu demissão porque finalmente teve coragem de valorizar a si mesma, eu percebi que estava perdendo não apenas uma funcionária, estava perdendo a alma da empresa. A plateia estava em completo silêncio, todos os olhares fixos em Rafael. Ele continuou, a voz firme, mas carregada de emoção. Marina Alves não é minha assistente. Nunca foi. Ela é a mente por trás das estratégias que vocês admiram. É a força que mantém essa empresa funcionando. É a visão que nos guia para o futuro. Hoje, diante de todos vocês, eu reconheço oficialmente. Sem ela, a Mendonça Investimentos não é nada. Com ela, podemos ser tudo. Rafael se virou para Marina e naquele momento esqueceu a plateia, esqueceu as câmeras, esqueceu tudo. Exceto ela. Você me ensinou que depender de alguém não é fraqueza, que confiar não é vulnerabilidade, que amar é revolução. E eu amo você, Marina, não como um homem fraco que precisa ser salvo, mas como um homem que finalmente entendeu que ser forte é ter coragem de ser vulnerável. Marina sentiu lágrimas deslizarem pelo rosto. Não tentou escondê-las. Rafael deu um passo para mais perto, segurou ambas as mãos dela. Você não é minha sócia só nos negócios. Você é minha sócia na vida. E se me permitir, quero passar o resto dos meus dias provando que eu aprendi, que eu mudei, que você sempre foi e sempre será essencial. A plateia estava em silêncio absoluto. Ninguém ousava respirar. Marina olhou para Rafael, para aquele homem que a havia machucado, mas que também a havia desafiado, que a havia ignorado, mas que também a havia feito mais forte. E percebeu que amor não é perfeito. Amor é escolha. É decidir, todos os dias, tentar de novo. Você me fez sofrer, ela disse, a voz trêmula mas firme. Me fez duvidar do meu valor. Me fez chorar noites inteiras. Mas também me fez descobrir minha força. Me fez perceber que eu não preciso de ninguém para brilhar, e talvez seja por isso que posso finalmente escolher estar com você. Não por precisar, mas por querer. Ela deu um passo para mais perto, eliminando a distância entre eles. Eu também te amo, Rafael, mesmo quando não queria, mesmo quando lutei contra, mesmo quando fugi, sempre te amei. E então ali, naquele palco, diante de investidores, imprensa e funcionários, Marina e Rafael se beijaram. Não foi um beijo de conto de fadas. Foi um beijo real, carregado de história, de dor, de perdão. Foi um beijo que selava não um final, feliz fácil, mas um começo difícil, honesto, verdadeiro. A plateia explodiu em aplausos. Alguns investidores se levantaram. As câmeras disparavam, mas Marina e Rafael estavam em seu próprio mundo. Um mundo onde finalmente podiam ser vulneráveis, podiam ser imperfeitos, podiam ser humanos.
Quando se separaram, Rafael segurou a mão de Marina e se virou para a plateia. Bem, acho que esse é um bom momento para anunciar oficialmente. Marina Alves não é apenas minha sócia, é minha cofundadora. 50% da empresa. Igualdade em todas as decisões. E se vocês permitirem, gostaria que ela terminasse a apresentação. Porque é fora de eu aprender a dividir o palco. Marina sorriu, enxugou as lágrimas e pegou o microfone. Terminou a apresentação com maestria. Apresentou números, estratégias, visão de futuro. A plateia estava encantada, não apenas pela apresentação, mas pela história, pela transformação, pela verdade crua que haviam testemunhado. Quando tudo terminou, os investidores se aproximaram. Elogios vieram de todos os lados. Contratos foram assinados, parcerias foram firmadas. A Mendonça Investimentos, agora oficialmente Mendonça e Alves Investimentos, estava prestes a entrar em uma nova era. Mas para Rafael e Marina, o sucesso profissional era apenas detalhe. O que realmente importava estava ali, naquele aperto de mãos firme, naquele olhar cúmplice, naquela certeza de que finalmente encontraram um ao outro. Não seria fácil. Haveria discussões, desafios, momentos de dúvida, mas agora enfrentariam juntos, como iguais, como parceiros, como dois seres humanos imperfeitos, tentando construir algo real em um mundo que valoriza máscaras. Semanas depois, Marina e Rafael estavam na cobertura que ele estava reformando. Haviam decidido morar juntos, mas em um espaço novo, sem as memórias antigas, sem o peso do passado, um lugar que seria deles, construído por eles. Estavam sentados na varanda, vendo o pôr do sol sobre São Paulo. A cidade era enorme, caótica, barulhenta, mas dali parecia pacífica. Você se arrepende? Rafael perguntou de repente. De quê? De ter voltado, de ter me dado uma segunda chance. Marina pensou por um momento. Não, porque não voltei para o que éramos. Voltei para o que podemos ser. E essa é uma história completamente nova. Rafael sorriu, puxou ela para mais perto. Eu te amo, e vou passar o resto da vida provando que aprendi a lição. Marina beijou a bochecha dele. Então vamos começar com você lavando a louça hoje. Parceria de verdade significa dividir as tarefas domésticas também. Rafael riu. Um riso genuíno, leve, feliz. Justo. E ali naquela varanda com o sol se pondo sobre São Paulo, Marina Alves e Rafael Mendonça começaram sua verdadeira história. Não a história da assistente invisível e do CEO arrogante, mas a história de duas pessoas que aprenderam, da forma mais dolorosa possível, que amor não é posse. Amor é parceria. Amor é respeito. Amor é escolha diária. A mulher que foi ignorada tornou-se cofundadora de um império. O homem que dizia não precisar de ninguém aprendeu que depender das pessoas certas é a maior força que existe. E juntos provaram que transformação é possível, que perdão pode coexistir com limites, que amor, quando verdadeiro, não te diminui, te expande. A cidade continuava caótica lá embaixo, mas ali em cima, finalmente, havia paz. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, reconhecimento e amor verdadeiro, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e contar nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a coragem de Marina ao pedir demissão? A vulnerabilidade de Rafael ao compartilhar suas dores? Ou o beijo emocionante no palco diante de todos? Todos os dias trazemos histórias intensas e comoventes como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os desafios das relações e a força da transformação pessoal. Sua participação nos motiva a continuar criando essas narrativas que tocam vidas e corações. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Até lá e muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco.